Olá pessoal, beleza? Essa é mais uma live do canal. Como foi anunciado ontem, a gente ia falar sobre os livros canônicos, apócrifos, os deuterocanônicos e pseudepígrafos, né? Porque a gente ia falar sobre os gigantes, e para falar sobre isso tem que falar de alguns livros, às vezes, que criam medo, né? Parece que tá falando de um livro de bruxaria. Pode ser que alguns sejam, mas tem que ter cuidado. Então, eu tô fazendo em forma de live para não ficar toda hora subindo esses vídeos, que dá trabalho. Eu ia fazer do jeito que tá no Face e no Instagram, mas infelizmente o código do Instagram às vezes vem, às vezes não vem. Então no Instagram não terá essas imagens, nem esses artigos como tá no Facebook, infelizmente, né? Já tinha até preparado aquelas imagens bonitinhas pro Instagram, mas vai ter que ir no Instagram padrão, do jeito que vai. Uma câmera próxima e pronto, né? O máximo que a gente pode fazer aqui. Né? Então quem tiver aí no Instagram, obrigado. Quem tiver aqui no Face também. E vamos falar sobre essa questão aí destes livros, né? Cria uma confusão sem precisão, né? Então vamos lá. Como foi visto lá no nosso slide, vou até retornar aqui. Então é uma live nos dois canais, né? No YouTube vai depois. Então são os livros canônicos, livros deuterocanônicos, livros apócrifos e os pseudepígrafos, né? Quem tá também aqui me acompanhando no Instagram, não sei se vai mais, no Instagram não vai mais do que uma hora, mas caso for uma hora, tudo bem. Então vamos lá. Não teve jeito para começar cedo. Eu fui fazer essa transição dos dois canais, mas os canais derrubam. Sim. Então, vamos lá. Retornando, né? Vou deixar aqui. Vamos falar um pouquinho o que são os livros canônicos, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, faça.
né, que eu irei ver. Tem que fazer a pergunta porque nesse tipo de live não tem como a gente ver a pergunta. Eu já vou ver pelo bate-papo, né? Então vamos lá. Exiba comentário do espectador. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui essa opção que me deram aqui. Exibir gráficos. Não, não quero esse. Prévia dos gráficos. Só um minutinho. Deixa eu ver o que eles estão me dizendo. Ah, não. Não quero não, que tudo é pra propaganda. Chega. Né? Então vamos lá. Não vou nem compartilhar. Então vamos falar um pouquinho, começando logo pelos livros canônicos. Esse a gente já sabe que são os livros que estão na Bíblia, né? Então, o cano é uma palavra que a turma às vezes acha, porque a santidade baixou ali no nome. Não, gente. Foram os livros que foram escolhidos pelo concílio para que... vamos ver aqui, ó. Eu anotei aqui algumas observações, só um minutinho. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do cânon bíblico. Cânone bíblico ou canone das escrituras é a lista dos textos ou livros, no caso religiosos, de uma determinada comunidade. No caso da nossa é a cristã. A palavra cânone vem do termo grego régua ou vara de medir, né? Então todo mundo já sabe, essa que tem dicionário, tem Wikipédia, falam direto na igreja, a turma já está cansado de saber o que é isso. Mas você que não é de acompanhar todo dia como é que eu poderia dizer, que não está sempre acompanhando um culto, aí você poderia me falar bem assim: ô Adelmo, o que é o cânone, o que é isso que falam toda hora, que o povo enche o saco? É isso. É essa questão aí. Foram livros escolhidos para que aquela religião, denominação, né? A maioria dos cânones, que no caso é tratado, né? São considerados livros fechados. Ou seja, livros não podem mais ser acrescentados ou removidos. Então, quando você fecha o cânone de uma escritura, digamos assim, que no caso da Bíblia é a escritura sagrada do cristianismo, você não pode incluir mais, né? Então, foi um concílio lá para fazer isso e escolher o livro. Os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às suas escrituras. Mas Eugene Ulrich considera que a ideia é derivada do judaísmo. Assim, se a gente for pegar no judaísmo, quando voltaram na reforma lá do Santuário de Jerusalém, teve uma reunião para fazer essas escolhas, né? Digamos que foi uma cópia, um segundo cânone, né? Lembrando que nesse caso aí não foi tanto das escrituras judaicas mais, porque já teve um praticamente, mas foi dos novos que iriam entrar. Então vamos lá. Então vocês já entenderam o que é cânone, né? Esses cânones se desenvolveram através dos debates e consenso entre as autoridades religiosas. No caso, assim, de cada denominação. No judaísmo, teve os rabinos lá, né? Os sacerdotes, né? E no caso do cristianismo, aí teve os pais da igreja, aqueles teólogos do início, que foram responsáveis, né? Agora vem aquela pergunta chata
de alguns. Assim, eu não tô dizendo que a turma é chata, me desculpe, é porque o meu modo de falar é esse, porque eu não gosto muito de ficar criando palavras bonitas, né? Vocês sabem disso. Vocês que acompanham o canal já sabem disso. Nesse caso aí, o que é que acontece? A gente pode entender que, assim, houve controvérsias, né? Se algum poderia entrar, outros não. Aquela pergunta, porque assim, em todo o cânone, é, não houve um consenso logo de início, né? Aí, porque assim, se vocês prestar atenção, vocês vão perceber que os judeus mesmo, se a gente for partir para o lado do judaísmo primeiro, que é antes do cristianismo, você vai ver que tem vários livros que estão ali no cânone deles. Uns foram tirados, outros não é que não deram importância. É porque tinha livros. Porque assim, os judeus, eles não. Vou resumir até para os leigos ficar melhor. Não é essa a questão. As pessoas que não são religiosas, digamos assim, num termo mais leigo, que não frequenta religião nenhuma, que para elas tanto faz, né? Não é que ela desmereça essas escrituras, é que para ela tanto faz, né? Olha o que é que acontece. Para elas, um livro ou outro não vai ter diferença. Mas se eu, que sou da religião, pegar um que sintetize vários desses assuntos de uma maneira mais acessível, fique melhor do que um muito místico, muito filosófico. Então, o que é que podemos ver nisso aí? A gente pode descobrir que aconteceu a seguinte coisa. No caso do judeu, vamos supor, nós temos ali o livro do Reis e o livro das Crônicas. São livros que têm histórias muito parecidas, né? Se a pessoa não der uma boa lida, vai pensar que é a mesma coisa, mas não é. Tem um detalhe a mais. Mas neles próprios, eles já dizem que tem outros livros que eles fazem o seguinte, que tem outros livros lá que você vai ver mais detalhes. Digamos, no livro das histórias dos reis de Israel, de Judá, você vai encontrar mais detalhes. No próprio livro de Reis fala isso, no próprio de Crônica fala isso. Tem livro que até faz um questionamento fazendo menção a outro livro que não tá lá no coisa. Tipo assim, você pode ver isso no livro de Iazá, lá no livro de Iazá ou no livro do Justo, porque tem tradução para o livro do Justo, que traduziu já direto. No livro do Justo, você vai. Não foi lá que disse que Josué pediu e o sol parou? Então, o que acontece nisso aí? E Josué fez isso, era fato conhecido entre os judeus, mas só que tinha um livro que estava registrado esses assuntos, né? E que livros era esse? Era esse livro do Justo, que é o livro de Iazá, né? Bíblia mais antiga, vai vir o nome do livro, não vai vir traduzido. Esse livro não está no cânone da escritura judaica, digamos assim. Mas os judeus usam. Porque as pessoas têm a mania de achar que por não estar no cânone, tudo não presta, mas não é bem assim, né? Então, por enquanto, isso é o que é cânone. Então, a Igreja Católica reuniu, né? Que quando a gente fala da Igreja, a gente fala da Igreja Católica, né? Então, o judaísmo rabínico, ele sentou lá e viu que deveria ter só aqueles livros. Aí, quais são os livros? São os 24 livros do texto massorético, que é da Taná, né? Então, nós temos aí na Bíblia alguns escritos que foram aprovados em concílios
judaico. Então esses livros vieram para o cânone dos cristãos protestantes. Mas dos cristãos católicos tem alguns livros a mais. No caso, quem é acostumado a acompanhar a Igreja Católica sabe que lá tem mais outros livros. Tem 7 livros, tem acréscimo em algumas histórias, né? Vamos supor, se você for ler Isaías, Isaías vai dizer que aqueles deuses babilônicos, eles não são deuses, são estátuas que o povo carregam e dão comida a elas, né? E elas enganam as pessoas, elas não comem, as pessoas dizem que elas comem. Se a gente for ler Daniel de acordo com o cânone normal da Bíblia que está na Bíblia protestante, a gente não vai entender isso nesse sentido assim tão amplo, porque tem alguns pedaços de história que não está ali, porque segundo as pessoas que fez essa compilação, achou que não era necessário. Ele não era inspirado essa parte. Mas lá você vai ver a história de... um complemento dessa história lá com Daniel. Vai ver o nome de outras pessoas, Diana, e por aí vai. Susana. Quando você vai ver lá, tem a serpente também. Você vai ver que Daniel provou para os babilônios que aquele deus lá dele, o deus da Babilônia, ele não comia, né? Aquela estátua ali de Bel, o Bel Merodach, ela não comia. É até engraçado que parece até um conto, porque é assim, segundo a história, no templo tinha um alçapão. Então as pessoas iam lá, levavam a comida, mas os próprios sacerdotes iam lá pela uma passagem secreta, pegava a comida e comia aquela comida, ou tirava ali do local, e as pessoas achavam que era Bel que comia. Entendeu? Ô Edmara, aqui no Instagram. Nunca mais lhe vi, minha querida. Como é que tá você? Estamos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Obrigado, minha querida. Deus lhe abençoe. Nunca mais lhe vi, Marinha. Infelizmente, vocês não vão ver a imagem como vai estar aqui, porque eu tentei fazer um compilado, mas a chave do Instagram não consegui pegar e não pude. Então, no Facebook tem um formato mais bonitinho, mas pode ficar no Instagram, Marinha. Obrigado aí pela presença. Então, quem pegar, no caso, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, outras Bíblias, vai entender o seguinte, que há um complemento dessa história de Daniel desmascarando as estátuas de Bel Merodach. Por quê? Porque ela não comia nada, realmente. Aquela estátua que o povo queria que prostrassem, aquela estátua daqueles deuses pagãos que os próprios babilônios queria, Daniel provou que ele não comia. Daniel falou, não, elas não comem. E nisso aí, essa história vai dando uma continuidade. Lá no fundo, descobre que tem um salpão e acaba matando o sumo sacerdote, e acaba essa história que aquela estátua comia. E tem também a serpente que eles criavam lá. Ah, mas ele disse que o outro é inanimado, mas no caso aqui da serpente, a serpente tem vida. E aí, Daniel mata a serpente, né, segundo o resto da história lá do cânone, e prova também que aquela serpente não tem vida, não é um deus, é uma serpente que pode ser morta. Então, no concílio de Jâmia, eles, os rabínicos, eles definiram já realmente qual seria o cânone que ele estabeleceu. Então ele tirou esses livros. Tem livros de Macabeus, Judite, por aí vai. Que são livros que eles acharam que foram escritos na volta do... livros que foram escritos na volta lá do exílio babilônico, né? Do cativeiro lá da Babilônia. Então eles tiraram algumas partes dali, o resto da história aí do Daniel, algumas partes de Salmo, né? Você vê que o Salmo do evangélico tem um número a menos, aí vai uma junção por causa disso. Salmo 23 em um é 24 na outra.
Não é que é diferente, fala tudo igual, mas porém o 24 em outra há um salto por causa disso. Na Bíblia de Jerusalém, que ela compreendeu que tem dois cânones, ela bota 24 e 23 para entender que são assim, né? Então, como eu estava dizendo, vamos supor, o livro de Neemias sugere que o sacerdote escriba Esdras levou a Torá de volta do cativeiro na Babilônia para Jerusalém, né? Se você for ler o livro de Esdras, onde foi reconstruído o templo. Está lá em Neemias 8. Não vou ler aqui, que vai demorar, 8 e 9, por volta da mesma época. Esse vídeo é só para explicar essa questão do cânone, para a gente falar depois do gigante amanhã. Então, nessa época, por volta da mesma época, tanto quanto, segundo Macabeu sugere, que Judas Macabeu, em 1667 a.C., também colecionou livros sagrados, né? Se você for ler o livro de Macabeus, que não está na Bíblia evangélica, ele tem o primeiro Macabeu, o segundo Macabeu, o terceiro Macabeu, Judas Macabeus, que era o próprio, né? O que levou alguns estudiosos a sugerirem que o cânone judaico teria sido estabelecido pela dinastia dos Asmoneus. Porém, estas fontes primárias não sugerem que o cânone estava fechado na época e também não deixaram claro que os livros sagrados da época eram os mesmos que mais tarde faria parte do cânone, né? Assim, teve o Concílio de Jâmia lá para resolver isso. O que eu diria para vocês? No caso aqui, ó. Deixa eu ler aqui uma parte aqui da Grande Assembleia, depois eu vou falar sobre isso. A Grande Assembleia, também conhecida como a Grande Sinagoga, era, segundo a tradição judaica, uma assembleia de 120 escribas, sábios e profetas do final da era dos profetas bíblicos, até a época do desenvolvimento do judaísmo rabínico, e marcou a transição da época profética para a época dos rabinos. Ela existiu por cerca de 200 anos e acabou em 70, com a destruição do Templo de Jerusalém pelo Império Romano. Entre os desenvolvimentos do judaísmo atribuído a eles está a fixação do cânone, incluindo os livros de Ezequiel, Daniel e Esté e os 12 profetas menores, a introdução da festa do Purim e a instrução da oração conhecida como Shemoneh Esrei, além da bênção, orações e rituais da sinagoga. Porque vamos supor, tem o Talmud também, tem muitas escrituras que não vai estar no cânone nem de Jâmia, nem de outro. Vamos logo ser franco, né? Que é, como diria, a Beta Israel, que é a casa de Israel. Então, o que acontece? Teve o cânone samaritano, que tem outra versão da Torá também, né? No cânone samaritano entra outras coisas que os judeus não estavam presentes na época da profecia e do que aconteceu, porque eles estavam em um local. Os samaritanos estavam em um exílio assírio, outro na Babilônia, outros estavam perdidos. Então tem muita coisa aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado na de falar. Eu não vou falar sobre isso, só vou falar que existem os livros canônicos. O livro canônico que os cristãos adotaram no final foi o que, depois do Concílio de Jâmia, os judeus adotaram, que é aquela questão dos livros que nós já conhecemos bíblicos, Gênesis, Êxodo e por aí vai. Não vou ler todos eles aqui porque já tem na Bíblia protestante. A Bíblia católica, logo depois desse último concílio, que teve aquela confusão toda, que os protestantes dividiram digamos assim, da católica, a católica achou por bem trazer de volta. E aí, Vini, beleza? Jonatas também aqui. Então, o que acontece? Então a igreja
Católica, não sei se foi uma represária, resolveu trazer de volta o livro. Esses livros sempre existiram, só não estavam no cânone, mas sempre todos esses livros existiram. Não é que a partir de agora eu vou fazer isso, não. Entendeu? Então, o que acontece? A Igreja Católica trouxe de volta esses 7 livros. E nesses 7 livros aí, como eu falei, são acréscimo a... Como é que eu poderia falar? Acréscimo a... Tem um livro de, como eu falei, Macabeus, Judite, né, a Sabedoria. Acréscimos em Salmos, como eu falei, o Salmo 23 em um, para outro é 24 já, que é o do católico. E outros acréscimos. Não houve distorção nos textos. No caso do Salmo, vão empurrando um número a mais à frente. Porque alguns pedaços que completaria outro, no nosso já não tem. E nesse cânone do evangelho, que foi acompanhado o do judaísmo, que depois o judaísmo foi lá, não, a gente só aceitou esse. Mas também foi Miguel, que eles tinham vários outros, depois que eles disseram isso. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer pra mim, não, Adelmo, eles já tinham fechado lá o cânone, não tinha nada, não é bem assim não. Se a gente for ler tudo, não é bem assim que funciona, né? Mas a gente não vai brigar aqui por isso. Então, esses são livros canônicos. Vamos parar por aqui, são esses livros. Os livros da Bíblia, que 66 livros que estão na Bíblia protestante. Agora temos os livros deuterocanônicos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os livros deuterocanônicos. Vamos lá? Para não ter... Porque aqui a gente não tem esse problema. A gente lê todos esses livros. A gente vai ler... a gente fala sobre os livros todos. E não tem problema, a gente não tem essa birrinha, eu não gosto de um. Eu particularmente não tenho problema com o livro deuterocanônico, eu até gosto muito deles, né? Tem pessoas que têm medo deles porque acham que eles vão perverter alguém. Não, se você souber o que está lendo, nada vai perverter. Então vamos falar um pouquinho deuterocanônicos. Vamos falar sobre... E eles, né? Então, como eu falei, o livro canônico é o que universalmente falando, é os livros que tá na Bíblia católica e Bíblia evangélica. E na Bíblia, no Velho Testamento, na Bíblia judaica. Então, esses são os livros canônicos. Livros deuterocanônicos. São os 7 livros que vieram de volta para a relação dos livros. Delma, esse livro a católica escreveu porque ela quis? Não, eles já existiam. Ele jogou nessa livraria de livros compilados que a gente chama de Bíblia. Então, o termo deuterocanônico é formado pela raiz grega deutero, segundo. É o canônico, que faz parte do cânon. Isso é, conjunto de livros considerado inspirado por Deus e normativos por uma religião ou igreja. Assim, o termo é aplicado ao livro e parte de livros bíblicos que só num segundo tempo foi considerado canônico. Então, houve um segundo momento que eles foram reincluídos de novo, porque alguns já estavam lá e na hora excluíram quando fizeram aquele concílio. Depois trouxeram de volta, né? Então, no caso do livro deuterocanônico do Velho Testamento, que a gente chama, né? Então, o que acontece? O catolicismo romano trouxe de volta Tobias, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Macabeus, que é o primeiro, o livro de 2 Macabeus, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico e Baruque. E além disso, como eu falei antes, teve uma adição, né? Adição como, Adelmo? Era fragmentos, assim, esse livro eclesiástico é chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, né?
Então vamos voltar lá. Como eu estava falando, teve adição em Esther. No livro de Esther houve adições. Teve parte da história de Esther que não foi até o final. A Igreja Católica resolveu terminar essa história como estava lá, quando ela pegou todo aquele conteúdo judaico. Não foi ela que escreveu. Que a turma, eu acho leviano quem fala isso, né? Não é todos evangélicos, mas tem pessoas que falam bem assim. A Igreja Católica inventou uma parte lá na Bíblia, acrescentou. Não, ela não acrescentou. Existia dessa maneira todos livros lá, porém foram desprezados pelos judeus. Alguma parte lá achou que o copista tinha parte dali que não era inspirada. E a Igreja Católica achou por bem estar todas ali. Adições em Daniel. Como eu falei para vocês, em Daniel tem aquela história de Susana e de Bel e o dragão. Se você for ver lá, como eu falei, aquela estátua lá de Bel que o rei queria que adorasse, aquelas estátuas lá, não, segundo eles, ela comia, ela fazia as coisas, mas era mentira. E Daniel, se você for ler no livro da Bíblia Católica, ele vai dizer o seguinte: essas estátuas são mentirosas, né? Tem uma potestade aí que ronda as cidades, porém, são demônios por aí, mas essa estátua ela não faz nada, esse esporte ídolo. E vocês ficam adorando ela. Por isso que, se a gente for ver Isaías, tem até aquela profecia que eles botam em cima da besta as estátuas e eles que levam as estátuas, na verdade. Então ele provou, ele mandou, fica alguém lá vigiando e vê se realmente vão comer. Realmente não comia, alguém ia lá, o sacerdote que ia lá e pegava. E de Susana também tem essa história, né? E que foi até antes dele ir pra cova dos leões. E tem a história da serpente lá do dragão também. Que essa serpente, ela tem vida e no final é mentira. Daniel matou ela e falou que não era um deus. Então é mais ou menos isso aí, né? Agora, vinha aquela questão. O livro de Macabeus. Aí você fala bem assim: Delmo, então resolveu tudo. O Deuterocanônico, a Igreja Católica botou o que tinha de botar. O livro do Macabeus, o livro de Salomão, Judite, Tobias, Baruque e Eclesiástico e acabou. Não. Não para por aí, porque assim, o catolicismo ortodoxo e o oriental, tem dois, né? A igreja ortodoxa e a igreja oriental. Então, teve uma outra linhagem, digamos assim, teve que incluir de novo, né? Agora, por que tudo isso aconteceu? Eu vou falar porque tudo isso aconteceu. Quando foi fazer a Vulgata Latina, foi encomendado a Bíblia na versão latina para o Império. Então, os judeus que mandaram o texto completo. E quando chega no concílio e vai tirando a história, então, quem já estava acostumado falou: não pode não, quero de volta. Mas porque, na verdade, lá ainda tinha mais outro Macabeus ainda. Primeiro, segundo e terceiro Macabeus. Tem o terceiro Esdra, né? Na ortodoxa eslava. Tem o segundo Esdra, tem o outro, no outro já tem o terceiro Esdra, né? O quarto Macabeus, o livro das ordens, o livro de Manassés. Esses foram entrando também em alguns cânones ortodoxo e o não ortodoxo. Agora tem uma coisa aqui: os livros deuterocanônicos foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou seja, na época em que, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, cessara por completo a revelação divina. Isso digamos assim, é o que Flávio Joséfo disse, né? Aí alguém fala assim: mas você é evangélico e tá punindo pelos católicos, pelo não sei quem, e é uma heresia. Não. Eu não sou obrigado também a achar que é Flávio Joséfo, só porque ele era judeu e estava... Porque quem não conhece Flávio Joséfo tem o nome Yosef, né? José, digamos assim. Ele ficou lá com os romanos, ficou preso lá.
E ele pegou o nome de Flávio por causa da dinastia dos Flavianos, né? Aí, como castigo, falou, não, você vai usar o nosso nome. Aí ficou Flávio Joséfo, né? Porque ele era judeu e ele disse que ali cessou. Não sou obrigado a concordar com isso, não. Né? Se for assim também eu vou dizer que tudo cessou ali no Novo Testamento. Vamos parar por aqui, né? Eu só queria deixar claro que tem esses livros. Então, falamos do canônico, que é o que está na Bíblia hebraica, evangélica e católica, né? Pronto. Temos, que são 66 livros, de uma, a metade de outra e de outra. Pronto, parou aí. O deuterocanônico, que foram 7 livros, mais as adições que foram feitas pela Igreja Católica nossa aqui ocidental. Ok? Ô Ribas, boa noite, meu querido. Agora vamos falar de livros apócrifos, que cria mais confusão ainda, né? Livros apócrifos e pseudepígrafos. O livro, quando a gente fala apócrifo, o povo acha que o nome quer dizer que é uma bruxaria. Não é um livro de bruxaria, não. Menos, né? Vamos parar também de frescura. O livro apócrifo é um termo grego, ele só trouxe de lá. Porque se a gente for pegar também o próprio nome Apocalipse, na linguagem original não chama Apocalipse, né? E nem Revelação, é Guiliana, né? Aí um chama de Revelação, Revelation, lá no coisa a gente botou com Apocalipse, fica mais bonito, mais amedronta mais, né? O nome do livro é Guiliana, né? Foi escrito ali, aí a gente já vai pro inglês Revelations, que é revelação, mas são livros das revelações, né? E realmente, se a gente for botar no latim, dá mais medo, né? Apocalipse, pô, treme de medo. Apesar, o livro tem até outra função, não é nem essa função de virar um livro de terror. Essas motos são zoadentas. Então, Apocalipse, apócrifo significa secreto, que é, no caso, né, um livro secreto. Os livros apócrifos são aqueles que foram escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, antes do cristão, que não foram conhecidos como escritura sagrada, portanto, ficando fora do cânon bíblico. Então, esses daí são, como diria hoje na política, os excluídos, o grito dos excluídos. Ninguém quer. Agora, vamos lá. Aí você vai falar assim, Adelmo, sim. E esses livros são mencionados em algum lugar que você está falando? São. E acabou. E eu quero ver cristão, católico e judeus me desmentir agora, né? Porque é o seguinte, eu tinha dito isso no início, eu vou até localizar aqui o local. Eu anoto aqui, mas é muita coisa para me localizar, eu boto no banco de dados, mas às vezes... repara. Quer ver, ó? Nós temos aqui na Bíblia... Se eu pegar Josué capítulo 10, versículo 13, fala bem assim: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos, né? Esse é um relato que falou sobre Josué. Tá entendendo? Aí termina falando bem assim: isso não está escrito no livro de Azar? Ou de Jazar? Aí você fala assim, não, Adelmo, na minha Bíblia fala, isso não está escrito no livro dos justos? Não importa o nome, porque na verdade é uma tradução, livro do justo. Sim, tem esse livro do justo, então. Vamos esquecer o nome dele verdadeiro, vamos chamar livro do justo. É neste livro que descreve o que aconteceu quando o sol parou. Essa história de Josué. O próprio livro de Josué,
ele vai fazer isso. Ele vai fazer a menção a essa parte desse livro, né? Aí alguém falava assim, mas não é só porque Josué mencionou isso, que a terra parou, que o livro agora ficou um livro santo por causa disso. Não, gente, entendam. É porque, às vezes, há um problema nosso, que é o seguinte, a gente acha que a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de revelação. Ela vai revelar alguns fatos que você pode, por revelação divina, ampliar, e outros fatos que foram passados de geração em geração através da tradição oral. Então é nesse livro do Justo, livro de Jazar, que conta essa história, como foi que parou esse dia. E se você for ler nele, ele vai dizer tudo o que aconteceu naquele dia, que o sol parou, Josué fez isso, orou de tal maneira, e não sei quem. Assim, tem um livro que o povo acha que é um falso de Jazar, mas querendo ou não, lá diz que Moisés levantou a mão, ficou estendida com a vara. Por isso, de como aconteceu com o Mar Vermelho, que abriu, Moisés fez aquele mesmo evento ali, mas para que o sol parasse. Então, só que no livro de Josué só vai dar um relance rápido. Não, o sol parou e foi isso que aconteceu. Então, esse é o livro do Justo. No segundo livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 18, fala o seguinte: dizendo ele que ensinasse-lhe aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que isso está escrito no livro de Jazar, ou no livro do Justo. Se você pegar Samuel, ele vai contando uma história lá dizendo que alguém ensinou como era para ser usado o arco, o uso do arco. O arco que? O arco de arco e flecha, né? Instruindo como não sei, acho que foi Davi ou alguém que fez isso. Então, vou pegar aqui a Bíblia, peraí. Vamos ser mais didático, né? Que aí as pessoas entendem melhor, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o livro de Samuel. Deixa eu ver, livro de 2 Samuel, referência. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Quem tiver a Bíblia aí pode ver. Então, estou no capítulo 1, versículo 18. Eu vou começar do 17. Planteou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro de Jazar. No seu vai estar no livro do Justo. Então isso realmente está na Bíblia. Tá entendendo? Então, que livro é esse livro do Justo de Jazar? É um livro apócrifo. É um livro que não entrou no cânone, né? É um livro secreto, digamos assim, né? Então, esses são o que a gente chama de livro apócrifo. E tem vários outros livros, menção a outro livro apócrifo, se a gente for ler na Bíblia, né? Eu botei o livro de Jazar, mas tem muitos outros aí, se a gente for procurar saber. Eu não vou botar aqui agora, pra gente não demorar. Só que, além do livro apócrifo, existe os livros pseudo-epígrafo, que é outra categoria. Aí você fala, o que é isso, Adelmo? Pseudo-epígrafo, né? Também são nomes que deixam ficar feio, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, né? É porque vem da linguagem grega e fica esse monstro. Não, livro de bruxaria, não. Vamos lá. Os pseudo-epígrafos, por sua vez, são considerados de falsa autoria. Não é que o livro é falso, a falsa autoria. Digamos assim, existe o livro de Enoque.
Alguns acham que esse livro não foi Enoque que o escreveu, né? Mas tem também algumas pessoas achavam que o livro de Judas também não foi Judas que escreveu. Vamos supor, o livro de Judas não é o Judas que morreu que escreveu. Lembrando que na Bíblia tem 3 Judas. Logo no Novo Testamento. E só fica um morre no início. E tem um Judas e tem outro que não é esse Judas. Né? Apesar de existirem dezenas e dezenas de livros apócrifos, alguns são relacionados na Bíblia. Então vamos lá. Nós temos aí o livro de Judas, que é um pseudoepígrafo. O livro de Abraão, livro de não sei quem. As pessoas acham que eles não escreveram, foram pessoas. Agora, eu vou botar aqui uma pimenta nesse vídeo, né? Que a gente não vai fazer o vídeo para perder tempo, vai ter que botar uma pimentinha. Também, pra turma não ficar... Que a turma é assim, não, Ademo, eu vou falar mal do livro da Católica, porque tem 7. Eu vou falar também dos judeus, porque não acreditam em Jesus. Eu vou falar dos livros novos, do pseudoepígrafo. Vou falar dos livros apócrifos. Mas também há uma teoria que o livro de Isaías, que está nas nossas Bíblias, no cano normal, que do 40 em diante, não foi Isaías que escreveu. E aí a comunidade cristã vai estremecer, porque é o que fala do servo sofredor, que é Jesus, né? Não, foi Isaías mesmo, não. Calma aí. O acréscimo de Salmo é falso mesmo. Mas o de Isaías, que o povo diz que é acréscimo, não é não. Porque Isaías eu preciso para manter minha fé em Jesus. Isso eu vou botar aqui agora, essa pimenta, porque, como eu disse, o livro de Isaías, logo no início, fala muita coisa sobre Messias e sobre Jesus, que eu não preciso chegar até o servo sofredor. Tá entendendo? Eu acho o cristão muito fraco precisar de se assegurar nisso. Porque assim, segundo os judeus, ele fala o quê? Jacó é o meu servo, que é Israel no caso. E outra coisa também importante é porque a turma na hora de ler a Bíblia, por não ter... Ou não tem conhecimento, ou porque não gosta, ou porque não quer deixar também entrar. Ah, não, isso aí são fábulas. Paulo mandou eu ter cuidado com isso. Paulo mandou eu ter cuidado com outras coisas também. E a turma não tem. Olha o que acontece. Os judeus falam, eu tenho amigos judeus e tudo. Como eu falei na live ontem, que o Facebook derruba, porque a gente não pode falar de religião, de pandemia, de nada, mas eu falo aqui no canal e não tem problema, pode cair. Mas aí faz o seguinte, ele diz o seguinte, não, no texto ali, diz o seguinte, Judá é o meu servo, Israel é meu servo, Judá, Israel é meu servo. Tem parte que fala mesmo, Israel é meu servo. Na verdade, nunca um comentário judaico me tirou minha fé em Jesus, porque a minha fé em Jesus, eu não sei qual a fé da maioria das pessoas. A minha fé em Jesus, ela segue outros princípios, né? Até o Paulo mandou ter cuidado com essa fé muito midiática, né? A fé BBB. Porque como eu falei em outro vídeo, a fé que o judaísmo prega e que o cristianismo inicial pregou, que é a emuná, ela segue outros padrões, né? Porque você está buscando, na verdade, muletas nos textos para mostrar para o povo quem é Jesus, e você não precisa disso. Tá entendendo? Eu tô assim na câmera para lá e para cá porque eu tô em 2 câmeras diferentes, uma do Instagram e outra do Face, e faz isso. Lembrando a turma do
Instagram, que quando der 1 hora vai cair aqui, eu vou continuar no Face, né? Então, galera, a gente tem que entender o seguinte, que Jesus, ele mostrou muitos argumentos que as pessoas que estavam muito ligadas à palavra, como eu falei com o Alas ontem, a Bíblia por Bíblia, a palavra por palavra, ela nem sabe qual é o espírito da profecia que está escrito, é um problema, né? Ontem o Facebook derrubou demais quando a gente vai falar Deus é bom ou é mal, né? Como é que a Bíblia fala sobre isso? A rede social derruba isso. Por quê? Porque ela não gosta que fale sobre muitos assuntos, a rede não deixa falar, né? Quer ficar aprisionado em besteira. Mas o Jesus é uma amplitude. Jesus é o Filho de Deus. Se a gente for ler Daniel e profecias dos profetas menores, Jesus é o verbo. Eu nem ficaria comparando com Logos divino grego. Eu botaria porque Jesus é superior até aquela teoria, que na verdade foi um aproveitamento, né? Jesus é muita coisa para eu ficar com besteira brigando. Não, esse servo sofredor é meu. Não me tire isso de mim. Senão os judeus são malvados. Que ele está dizendo que é Israel que é meu servo, que vai ser transpassado. E bababá. Não, gente, não é isso não. A profecia tem algo maior. É aí que você não lê Isaías. Aí o que eu falo para os meus amigos judeus? Você tá certo, pode pegar Isaías pseudepígrafo. Talvez não foi Isaías que escreveu de 40 para lá, por isso que mudou a linguagem. Mas o Isaías 6, 7, 8, 9, 10. Quem foi que escreveu? Ah, foi ele mesmo. Então eu vou para aqui mesmo. Rei Acaz, peça um sinal. Eu não quero sinal não, porque eu não vou afrontar Deus. Então Deus manda o sinal dele. É assim que funciona a profecia. Então Deus fala, ah, você não quer não? Pois quem vai te mandar agora o sinal sou eu. A virgem que está grávida vai dar luz a um filho e vai ser Manuel. E ele, antes de falar papai e mamãe, vai acontecer isso, isso e aquilo. E depois daí vai falar assim, vai nascer um ramo lá de Israel. E ele vai me trazer de volta. Então tem muita coisa dentro das profecias de Isaías que eu vou me apegar. Não preciso ficar pegando a partes isoladas. Eu não gosto de partes isoladas. Lá no fundo eu concordo até com algumas dessas pessoas. Porque realmente os cristãos gostam de sistematizar, né? Tem a galerinha, não tenho nada contra, quem quiser pode ser. Tem a galerinha arminianista, a galera calvinista. Eu sou contra, não. Deus abençoe vocês, meu irmão. A galerinha pós-milenista, pré-milenista. Gente, a Bíblia é uma coisa grande, é uma amplitude, é uma plenitude. Aonde que essas teorias vai caber em lugar nenhum? Eu não tenho nada contra, mas vamos supor... são nada, né? O calvinismo é muito pequeno. Arminianismo é pequeníssimo demais. Ah, não. Deus escolheu, mas se eu errar também aqui, eu sou o culpado. Vamos parar, né? Não vou nem falar nada. É algo maior que tem nisso aí. A gente precisa entender tudo isso aí, né? Então é por isso que eu quis falar sobre esses livros aí, porque eu vou falar sobre os gigantes. Eu vou falar sobre o livro de Isaías futuramente. Amanhã eu vou falar sobre os gigantes. Eu posso recorrer, se eu quiser, eu não preciso recorrer a eles. Eu também posso criar um monte de coisa sobre os gigantes aqui na própria Bíblia canônica dos cristãos evangélicos, sem precisar ir para nenhum deles, e vai horrorizar. É porque as pessoas têm aquela mania de não ler nada assim, que as pessoas assim... Eu vou falar enquanto cristão evangélico. Eu vou assumir uma coisa. A igreja evangélica gosta assim. Os vizinhos me falam isso direto e é verdade. Muitas pessoas me falaram. Até os judeus falam, Adelmo, os cristãos gostam de pegar um versículo ali, outro separado, fazer um sermão ali, já para atacar uma certa área. Eu falei, e é verdade. Não é mentira isso não. Eu não gosto disso. Eu gosto quando eu pego o texto todo e o contexto que aconteceu aquilo. Eu vou condenar quem fez isso? Não. Eu estou dizendo que eu não gosto. Algumas pessoas também não gostam.
né? Tipo assim, o irmão ali pecou de tal pecado, eu vou pegar esse assunto. Jesus falou ali sobre os prostitutos e tal. Não, Jesus falou prostitutos, beberrões, ladrões, juiz iníquo. Tá entendendo? É assim que funciona. Aí nessa hora, os funcionários públicos, nessa hora vai a nossa mãe, que é uma diretora ou professora, o meu tio, que é um juiz, que é da igreja, um advogado aí que tá na tramóia toda, um contador que é colega meu, ou eu próprio, e um monte de coisa. Tá entendendo? Aí ninguém quer fazer desse jeito. Aí tem hora que eu concordo com alguns, que eu não chamaria de incrédulos, alguns alegos da Bíblia que estão perdendo, né? Eu falei ontem que quem não lê Bíblia tá perdendo muita coisa. Assim, a turma que gosta de fazer maratona em Netflix ou seja lá o que for, né? Vamos combinar. Eu sempre estou dizendo que estão perdendo. Por que eles estão perdendo? Porque se vocês compreenderem, o que eu visualizo nisso tudo. Quando eu chego ali, tem gente que fala assim, Adelmo, eu gosto de ver Game of Thrones, né? Que é a Guerra dos Tronos. Então, eu falo, eu também gosto de ver. E eu vejo direto o livro dos reis, as batalhas dos reis. Qual a diferença tem nisso? Né? Isaías também tem um Game of Thrones. Olha, o rei da Síria vai passar ali. Mas depois Deus vai pegar o rei de Babilônia e vai matar o da Síria. E depois o da Síria e da Babilônia se achou muita coisa. Deus vai humilhar os dois. E no final Deus vai acabar com a cidade toda de Babilônia e da Síria. Vai deixar em pó. Foi melhor do que Game of Thrones. Todo o enredo ali. Mas eu gosto, mas eu sou feminista e não sei o que, não fala das mulheres e bababá. Não fala não? Então vá no livro de Esther. Vá no livro de Ruth. Vá no livro dos Macabeus, que fez esse casamento hoje judicializado para as mulheres terem direito a muita coisa. Então não fale o que você não sabe. Né? Tá ali. Delmo, mas eu gosto de conflitos religiosos, porque eu vejo lá o livro falando sobre coisas que as religiões escondiam. Você quer saber disso? Vai ver o livro de Ezequiel, que fala o que acontecia dentro do templo de Jerusalém. Ele falava, olha ali, eles adoravam serpentes e o diabo a quatro. Eu não preciso de ler o Código da Vinci. Eu vou ler o livro de Ezequiel, né? Eu me divirto mais lendo Ezequiel, contando a adoração a Tammuz e outras coisas lá do que isso aí, né? Então, eu acho que as pessoas... A Bíblia é muito boa, gente. Agora sim, você tem que gostar. E pra você gostar, você tem que aprender. Como é que eu aprendo? Eu vou na igreja, o pastor... Não, aí você não vai aprender nunca. Se você for pelos irmãos da igreja, essas coisas assim, não é assim que você aprende Bíblia. Parte de você e de Deus. Você fala assim, meu Deus, você ora um dia e fala, vou ler. Quero ver se é o que o povo diz. Agora sim, eu não indicaria para você ler o início, Gênesis. Aqueles 5 primeiros livros que estão na Bíblia, que a gente chama que é chamado de Torá, que foram escritos por Moisés. Assim, retornando rapidinho aqui antes que acabe o do Instagram, sobre PC do epígrafo, tem gente que fala assim, não foi Moisés que escreveu porque Moisés não estava quando Deus estava criando o mundo, Moisés não estava ali na hora. Porque o povo científico, né, eu botava muitas datas, eles têm uma arrogância que eles acham o seguinte, Moisés não estava lá. Gente, Moisés não falou que estava lá. Moisés disse que foi revelado por Deus aquilo a ele. Eu não acredito, não. Só que essas mesmas pessoas acreditam numa tabuleta, que eu também acredito naquela tabuleta,
que do poema babilônico ali do Oriente, da Suméria, que chama Enuma Elias. Ele fala como foi a criação dos deuses, que é quase parecida com a de Gênesis, na visão deles, né? Que é uma época próxima, né? Você vai ver o mito de criação em outras civilizações, até a própria Egito, próxima, com os mesmos inícios também. Você vê que há um consenso. A serpente Apófis é a que está lá batalhando para acabar, para criar o caos e acabar com tudo. A serpente do Éden fez a mesma coisa. Tiamat, que é a serpente, eu sei, eu li esses livros quase todos, né? Eu conheço essas histórias. Mas o cientista, só porque ele dizia, não foi ele, foi o coitadinho lá do beduíno, desencavou aquela tabuletazinha para ele, ele acha que Enuma Elish é verdadeiro, que foi escrito ali. Agora a pergunta para essas pessoas: eu acredito em Enuma Elish como uma revelação também. Tá entendendo? Agora, por que você não pode acreditar também em Gênesis, que é Bereshit, e os 5 livros de Moisés como revelação também? Por que você pode não acreditar nesses livros? Ah, Moisés não estava, pelo menos em Gênesis Moisés não estava. Sim, você não acredita que Moisés não estava, mas você acredita que a turma que escreveu Enuma Elias estava ali na hora. Tipo assim, quem escreveu o poema Enuma Elias não estava na hora que cortou Tiamat no meio e fez o céu e a terra, que é a serpente que queria acabar com tudo, né? Então, menos, né? Seja menos, como diz o povo. É que a turma tem uma versão ao texto realmente judaico e cristão, né? Agora, eles querem que a gente acredite num texto que o cientista falou que há 60 bilhões de anos, há 6 bilhões de anos. Vem cá, você também estava lá há 60 bilhões de anos? Você estava vendo? Não. Também não acredito. Eu também posso dizer que o mundo só tenha 10, 20 milhões de anos, se eu for pegar história hebraica, história tal, e não considerar o resto, e daí? Porque também... Porque uma coisa é eu ter a tabuleta Enuma Elias, outra coisa é eu ter no caso, uma coisa é eu ter a tabuleta que é escrita Enuma Elias, naquela escrita ali suméria, outra coisa é eu ter o livro também de Moisés, outra coisa é eu ter um devaneio de um cientista que escreveu, que é pior ainda, que não está em livro nenhum. Aí ele, por cerca disso, porque eu peguei um pedaço de terra ali de argila, terra cagada, e ali disse que eu fiz a comprovação pelo carbono 14, depois já não é pelo 14, e por não sei o que, por radiação, pelo amor de Deus, né? Para decaimento do carbono, que a turma acha que eu não entendo, a turma acha que eu não entendo nada disso, eu tenho vários outros cursos, né? Eu fiz outros cursos, não todos superior, mas eu fiz, né? E eu tenho também o nível superior. E também eu li, né? Por mais que na minha época não queriam ensinar, mas eu estudei, né? Porque eu estudava em casa. Eu não vou virar a câmera aqui agora, não sei se dá pra virar, mas eu tenho aqui muitos livros. Deixa eu ver se dá pra virar rápido aqui. Só um minutinho. Quem está aí, deixa eu ver como é que vai ser a posição aqui. Eu vou mostrar. É um dos que eu tenho, mas eu leio aqui, ó. Pera aí, segurem aí. Aqui, ó. Barça, Enciclopédia Britânica, Enciclopédia Universal. Essas são as mínimas que eu tenho. E livro também de contábeis, né? Mas eu tenho outros livros por aqui também. Eu também leio. Porque tem gente que é metida, né? É porque eu leio, eu me acabo de ler, não leio. Mentira, fica repetindo baboseira, né? Eu também não sou obrigado a concordar com tudo que essas pessoas falam, né? E elas têm essa versão.
elas também acham que o livro de Moisés é um pseudepígrafo. Não foi ele. Foi quando vieram do exílio da Babilônia, as pessoas escreveram e botaram o nome de Moisés. Não, eu acredito sim que o livro de Gênesis foi feito por Moisés. E eu acredito ainda que Moisés foi revelado sim de Deus. Ah, mas esses textos não têm comprovação histórica. Vem cá. Tem e não tem ao mesmo tempo. Primeiro, o livro da Bíblia, ele não foi feito... Qualquer livro bíblico, a maioria, tanto canônico, deuterocanônico, pseudepígrafo e apócrifo, eles não têm finalidade histórica. Eles têm finalidade de revelar coisas e complementar fatos. Né? O livro de história, quem tem é quando escreveu a história, né? Ah, mas o livro tal tem historicidade. Ah, tem aquela... Ó, gente, eu vou falar uma coisa aqui, engraçado. É por isso que eu falei que é uma perseguição só com o livro judaico-cristão. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Olha o que acontece. Se a gente for pegar a história da criação da Grécia mesmo, né? Aquela comédia ali toda, que é uma comédia, né? Eu tô desprezando os gregos com isso? Não, gosto muito dos gregos, não tenho problema com grego nenhum, nem com gregos, nem com troianos, né? Digamos assim. Não tem um problema com ninguém. Mas, vamos lá, né? Como diz o Wallace Brendley, pra cima de Moá. Vamos supor. Pra você ver como é que funciona. Quer dizer que eu sou menino se eu acreditar no que Moisés disse daquele jeito. Da questão do homem, que Deus pegou o barro, criou o homem e foi um ser divino que fez isso. Mas... eu posso acreditar que um Deus lá que já existe, eu não sabe nem como é que existiu, mas que ele tinha uma mulher que é a irmã dele mesmo, que ele ia nascendo filhos, tal, aí o filho matou o pai, pra surrupiar, né? Já foi ladrão, na verdade, né? Ensinou até a roubar já. Isso até lembra a história de Satanás, que é ladrão desde o início. Aí tinha lá Urano, que é a da Grécia, né? Desculpa aí. Aí Cronos, Urano. Aí Cronos vem lá e surrupia o posto do Cronos, que são titãs, deuses titãs. Que o Cronos também é, né? Quem é Cronos? É o tempo. Então, tudo está dentro de Cronos. Porque Cronos é o tempo, né? Então, só que o bom é que Deus, o Deus judaico, quebra ele e deixa com raiva por causa disso, porque é atemporal. Mas vamos ficar quieto. Vamos fazer igual, deixa pra lá, fazer igual o pastor Porto falava. Então, Cronos, agora, vai tendo os filhos lá, né, com a sua mulher, a Gaia. E nisso aí, não, eu quero ter filhos. Mas descobre que alguém deu um oráculo pra ele lá. Outro da linhagem deles, né? Todos titãs. Você fez com seu pai, vamos fazer com você, que você também é pai. Que é uma sucessão de coisas. Então, o pai faz com o pai, faz com o pai, e aí vai sucedendo, vai virando uma hereditária. Quando a Bíblia fala de pecados que são hereditários, o povo fica, que viadagem besta, presepada. Mas o da Grécia pode. Você tá entendendo? A turma é hipócrita. Aí vamos supor, aí Urano, depois vem Cronos. Aí Cronos teve quem? Um monte de filhos lá. Mas foi engolindo. Ele é muito guloso, né? E foi engolindo esses filhos. E Gaia ficou com raiva. E não deu o último pra ele comer, deu uma pedra. Aí você vê, um deus tão importante como o Crono comeu uma pedra e não sabia que era o filho. Sendo ele que cria as coisas, que sabe das coisas, criou a própria rocha, que foi o próprio Urano. Ele sabe como aconteceu aquilo. Ele engoliu a pedra, deu uma pedra enrolada, né? No tecido. Ele não desembrulhou pra saber que não era um menino. E a turma acha isso muito filósofo e bonito. Ah, que lindo. Melhor do que a história bíblica. Você vê a que ponto chega,
né? Por isso que eu falo que os ocidentais, eu sou ocidental, mas a turma do ocidente vive no mundo de Alice. Acorda, galera. Aí não, isso aí pode, não pode da Bíblia. Aí Cronos vai, os Zeus, tem Zeus por último ali, que é um dos mais novos. Aí não pode não. Aí a mãe, não quero perder esse não. Já perdi todos os outros. Aí eu vou agora pegar e enrolar uma pedra. E vou jogar agora e vou dar, toma aqui, enrolado aqui na mantinha, uma pedra. Aí ele teve aquele menino e enganou. Aí ele comeu essa pedra, né? E não teve problema nenhum nisso. E comeu a pedra de boa. Aí o outro com raiva, o menininho já ficou com raiva. Já começou a raiva dos pais agora com o filho, né? Patricídio, um negócio assim. Aí ele vem agora... Você vê que, na verdade, isso aí são histórias do dia a dia da sociedade. Tudo da Grécia é história da sociedade. Não existe deuses gregos nesse sentido. Existe a bagunça da sociedade que ele diz que é o que aconteceu com os deuses. Essa divina comédia maluca aí. Então, o que é assim? Aí nessa brincadeira, o Zeus vai lá e com outros deuses lá, titãs, faz uma poção, ele bebe também sem saber, vomita todos os outros de lá e estão vivos. Repara, ele engoliu, passou pelo sistema digestivo do Cronos, que é o tempo, e eles saíram do tempo. Querendo ou não, são temporais. Olha aí, ó. A turma não se ligaram nisso, são temporais. E eles saíram de lá, né? Essas pessoas, esse vômito. Eu já não confiaria nesses outros irmãos. Eu acho que é por isso que Zeus assumiu o Olimpo, porque os outros eram vômito. Não vou querer essas porcarias, tudo vômito. E Zeus agora, que é o deus que a Bíblia é contra, que fazia sacrifício de porco, lá no... Quando eles dominaram lá o santuário de Jerusalém, e teve aquela revolta dos Macabeus, que é por isso que eu acho que vocês têm que ler sim o livro da Bíblia católica lá, o livro dos Macabeus, para saber porque foi aquela briga que aconteceu, aquela dinastia Asmoneia. Foi por causa disso. Foi porque a galera helênica, que é a galera grega, queria jogar a estátua, como levou a estátua de Zeus para o sumo santo, o Santo Santoro, que é o Santo Santuário, Santo Santíssimo. Ele levou e lá queria sacrificar aquela estátua, era uma abominação ali dentro. E queria qual era o sacrifício? Não era nem dos animais normais, era dos animais o quê? Que a Bíblia dizia que era impuro na época, porco. Tinha que ser limpo de novo aquele santuário, né? Então foi isso que aconteceu. Mas de lá pra cá tem a de Zeus. Aí Zeus, que é um deus, tem um caso com a mulher cá, aí tem um filhinho bastardo, e agora guarda onde? Na coxa, aqui na perna, pra que a mulher dele ciumenta não mate, mas ela foi matando as amantes. Confusão. Aí vamos supor, eu tenho que acreditar nessas brincadeiras bestas de vizinhos, porque é histórico, né? E as pessoas não é contra, nem nada. Mas a história da Bíblia de Moisés, Deus criou o céu e a terra, foi Deus é atemporal, ele não tem face, é isso e aquilo, e BBB. Não pode não, que isso aí é a história da carochinha. O cavalo de fogo levou Elias, não pode, mas eu cortar a Medusa e sair um cavalo de asas, e sair voando. Ó, pra você ver como é as coisas. Elias, a carruagem passou ali, levou Elias. Esses crentes acreditam em qualquer bobagem que a Bíblia fala. É isso que eles dizem da gente. Agora vem a galera e fala o seguinte: tem a Medusa, a mulher do cabelo que é uma mulher normal, que foi amaldiçoada pela deusa e bababá, porque ela teve um caso com os Zeus. Tem isso também, que é tudo briga de vizinho. E achavam que ela estava grávida. Então, por isso, quando cortou esse sangue dela, que jorrou, na verdade, foi meio que um parto cesariano, digamos assim. Tirou o menino de lá de dentro, né, no popular. Aí aquele sangue pingou lá, nasceu quem? Pégasus, que é o cavalo alado. Mas eu posso falar isso e não ter chacota.
Não, que lindo, é Pegasus, tal. Eu sou contra isso, não. Mas é lindo, né, falar. Agora falar, Elias foi levado para uma casa de fogo. Meu Deus do céu, esses crentes são bestalhados. Então é essa a questão. E aí eles dizem isso, que o livro de Moisés é um pseudo-epígrafo. Que é um livro que alguém escreveu depois, por relatos da tradução oral de Moisés e outras pessoas, mas não foi Moisés que recebeu na hora aquilo e que aquilo não é a revelação de Deus. Então é desse jeito que eles falam. Eu sou obrigado a acreditar nisso? Do que eles falam? Não. Por quê? Porque eu leio todas essas coisas. E para chegar ao final, tem aquela questão. Parece que o Instagram tá passando de 1 hora que eu tô aqui e não caiu ainda. Mas bora lá. Finalizando. Tem aquela questão seguinte. Que eu perdi aqui a meada. Ah, sim. Tem aquela conversa chata para finalizar. Que o povo fala bem assim. Adelmo, a Bíblia foi manipulada nos concílios, nesses concílios de Nicéia e bababá, né? O povo tem... Eu chamo isso de conversa chata. Na verdade, um bocado ali Maria vai com as outras. O que o povo diz, eles reproduzem. Não é assim que funciona, né? É porque a turma não conhece. É o que acontece. Não é só porque eu sou evangélico, eu fico aqui falando mal da Igreja Católica nesse sentido da instituição. Né? O que é que eu falo sobre a católica? O dia de domingo é o dia Domini. Eles adoravam outro ídolo lá na época. Sim. É verdade. Ah, não gosto não porque é o dia do Senhor. Problema seu. O Natal de Jesus é uma festa pagã. O nascimento de Jesus não é pagão, mas o Natal é. Porque o judaísmo e os cristianismos não faziam festa para nascimento, e sim para morte. Né? Inclusive, pode ler vários versículos. Melhor é o dia da morte do que do nascimento. Porque é o que finaliza, que coroa. Outra questão que a gente tem aí também... lembrando que também a Igreja Católica nunca se negou a falar que o Natal não era a festa principal, e sim a Páscoa, né? É porque a turma gosta de criticar. Eu não. Eu até dou muito ponto pra galera, pros padres, porque eles assumem, né? Eu acho que talvez a Igreja Evangélica não fizesse isso. E eles fazem. Não, nós cristianizamos a festa pagã. Já que eles ficavam adorando um bocado de demônio, nós aproveitamos ela, botamos os santos católicos, e no caso, que a gente também não concorda com a idolatria de pessoas, mas trouxemos para o nosso mundo aqui e tiramos do Deus pagão. E daí? Eu gosto disso, eu gosto que eles falam a realidade. É bom beber água, viu? Não pode ficar falando sem beber água. Então, aí vem aquela turma chata. Ah, foi manipulado no concílio de Nicéia, no segundo concílio, no concílio de Jâmia também, no concílio de Trento, não sei aonde, no acordo... quando quem fez tudo isso foi o imperador bizantino, né? O que consolidou o cristianismo. Menos, né? Menos também. Vamos lá. O que aconteceu, que às vezes há divergência em textos... Eu tô falando primeiro do Velho Testamento, porque também os judeus têm aquela mania. Ah, não gosto do Novo Testamento porque nenhum livro disse que quando ressuscitou tinha uma mulher. No outro só era Madalena. No outro tinha Maria não sei quem, mãe de Beltrano. Ai, cadê a concordância? Aí eu falo, na hora que eu chego para os judeus, eu falo a mesma coisa. No livro de Samuel diz que que quem citou de que Deus incitou a Davi a fazer o censo. E no outro já diz, não sei se é crônica, eu não sei se eu estou trocando, eu sei que em crônica faz Unireis, e em Samuel fala que é Deus, parece, e no outro diz que foi Satanás.
Mas de todo, no todo o contexto a gente viu que não foi Deus, porque não era para ter feito o censo. Aí eu vou perguntar também aos judeus, vem cá, houve uma manipulação, alguém pagou alguém? Não, não foi não, gente. É porque, naquele princípio, logo quando diz que foi Deus, é porque Deus é acima de todos. Pode ter sido Satanás, mas Satanás não faz nada sozinho. Tem uma permissão. Né? Porque na cultura judaica ninguém é maior do que Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Então, aí as pessoas falam assim, a Igreja Católica manipulou o Velho Testamento. Não, ela não fez nada disso. A Igreja Católica, o que aconteceu? O Império Romano pediu, a Grécia, o grego também, outras comunidades também antes, que dominava ali Judá, pediu para os judeus fazer uma tradução da Torá de todos aqueles livros para a língua dele, para a grega, para a língua latina. E sempre teve um concílio de 70 pessoas ali, teve a Septuaginta. Se alguém manipulou, foi eles próprios, não foi o católico. Tá entendendo? Então veio. Agora, vamos. O que eu falei em outro vídeo. Tem aquela questão de tradução, que há alguns problemas, pelo seguinte. Vamos lá. Existe a palavra fé. Não tá o nome fé lá na. Tá emuná no Velho Testamento. Emuná, que a gente chama de fé aqui, não é igual. Só é você ler quando joga na cova dos leões, quando joga na fornalha de fogo, os meninos falam o seguinte: ó rei, ainda que ele não nos livre, você pode nos jogar, só que eu não vou lhe adorar. Por quê? Porque se eu lhe adorar, aí que eu vou morrer mesmo, porque Deus vai me matar. Eu posso não ir para a fornalha de fogo e eu vou para o fogo ardente do inferno. Que na época lá era hiena. Tá entendendo? A fé não é algo que tem certeza, mas é algo que Deus vai levar da danação, não da provação. Ele pode se jogar e queimar e ficar tostado aqueles 3 meninos. Não era obrigado a tirar eles dali, não. Só que eles tinham medo de Deus, que poderia matar carne e espírito. Então essa é a fé emuná. A fé ocidental nossa, que é uma fé muito michuruca, ela é assim, não, eu vou orar aqui a Deus, minha palavra, porque Ele vai me tirar da fornalha de fogo. E não era isso que os meninos disseram. Deus teve piedade e misericórdia dos meninos tiraram, mas ele poderia não ter tirado. E nem assim ia ter descrédito. Porque o propósito era não adorar o rei da Babilônia. Que é assim que funciona. Então, essa é a emuná. Então, na hora de transformar, ele trouxe a fé para cá. Então, tem termos assim que foram trazidos. A estrela Vênus, a estrela da manhã, e tá. Que na hora da profecia, às vezes dá um probleminha. Que ultimamente tem se resolvido. Mas no contexto da profecia, não teve prejuízos. Vamos agora para os livros do Novo Testamento, que é outro caso. Aí, como eu falei, fica o judeu, né? Inventaram lá que Jesus primeiro foi para o Egito, depois não foi. A mãe estava virada para o lado orientado, para o lado ocidental, essas coisas, assim, esses detalhes. Eu falei, gente, presta atenção. Não há manipulação. Os evangelhos, essas pessoas nem estavam ali na hora alguma, nem todos estavam. O próprio livro de Lucas já diz para que veio. O evangelho de Lucas, ele tem uma finalidade narrativa. Ele vai fazer uma narração ali para uma pessoa que é o que está narrando, que foi o mesmo que o de Atos fez para a mesma pessoa. Eu não sei se era um juiz, era uma figura de extrema importância que quis saber do que realmente estava acontecendo naquela zoada ali. Vem cá, esse alvoroço aí todo que está há muito tempo aí, está trazendo perturbação para o governo, para todo mundo. É o que está acontecendo de verdade. O livro de Lucas foi feito para Teófilo com essa finalidade. Né? Ele foi botar detalhes, ele foi lá e perguntou, vem cá, eu li aqui em Marcos que Jesus fez isso nesse dia, mas foi como que ele fez? Aí a pessoa falou, ele fez desse jeito, mas a minha vizinha que tá ali, o tio era criança, estava na hora e viu como foi. Eu fui lá e perguntou, então Lucas
fez um trabalho científico, foi ali pegando, não é de revelação, é científico. Tá entendendo? O Lucas diz, até na hora da ceia ali, você vira ali à direita, não sei quem vai lhe ver. É nesse sentido. Os outros livros não é nesse sentido. Ah, mas ele acrescentou um e outro não. Presta atenção. Há vários pergaminhos, há vários códices. Quando você junta todos os códices, você vai ver que a mensagem é a mesma. Com detalhe a mais ou com detalhe a menos. Então isso aí não tem problema. Isso é desculpa. Né? Eu não tenho problema com isso. Então é isso. Vou parar por aqui. Eu disse que ia ser pequeno, mas no final foi muito grande. Mas este é o livro. Eu queria que no Instagram fosse do mesmo jeito, mas não deu pra fazer. Que ia aparecer aqueles slides e tal, aquela música de abertura, mas infelizmente o Starfeed não me deu a chave e eu não peguei por outro lugar. Não deu. Eu ia transmitir simultaneamente, ia ser legal, pelo mesmo OBS. Mas valeu, galera, que tá por aí. Amanhã eu vou começar a falar sobre gigantes. Eu não sei se eu falo sobre gigantes, sobre Isaías. Vocês vão adorar a história de Isaías. É muito massa. Quem gosta de Netflix, todo mundo, é melhor ver Isaías. Isaías, ele começa engraçado quando ele fala: Deus vai tirar as pessoas importantes de Judá. Vai tirar os feiticeiros, os juízes, vai tirar só os pobres. Vai tirar o mantimento. É engraçado. Vai punir aquela cidade. Eu gosto disso aí. Vocês vão ver. Quando vocês acompanham, vocês vão ver. Eu vou botar aquela narrativa de Cid Moreira, aquela voz bonita. Cuidado. Deus vai rasgar os tubantes, esses vestidos, vou deixar as mulheres nuas. Eu vou até parar que vai ficar os caras falando aí no vídeo. É bom deixar nuas mesmo. Pois é, galera. Obrigado. Ó, gente, vocês que não é inscrito lá no canal do YouTube, Adelmo Souza, se inscreva. Vai lá no meu canal. Né? Me dá essa moralzinha lá. Assim, meu canal é um canalzinho pequeno. Não, eu não quero que seja também esse canal gigante, não. Não é obrigado que seja um canal gigante. Mas eu vou lhe mostrar aqui pra você que lá tem várias coisas. Eu falo sobre videogame às vezes, eu falo sobre várias coisas, sobre religião. Então, me dá essa moralzinha. Vá lá no canal Adelmo Souza, né? Por quê? Porque você indo lá me dá também uma moralzinha. Eu não vou ganhar dinheiro com isso porque é canal pequeno, né? Eu nem tô aqui pra ganhar dinheiro, porque eu também não vou mudar os conteúdos e ficar pedindo desculpa. E nem o YouTube, tire isso, bote aquilo. Não vou fazer, né? Mas é fácil. Eu vou mostrar aqui pra vocês, quem ainda não entrou lá, ou quem tá no Instagram não vai ver, mas quem tá no Face, eu vou compartilhar aqui essa tela rapidinho. Ó, vocês vão ver aqui. Captura da tela aqui, vamos lá, captura da janela. Eu compartilhei pra vocês, aí vocês vão ver. Eu quero essa mesma. Eu vou agora aumentar. Ok, você vai chegar. Deixa eu aumentar, pera ainda. E agora eu vou compartilhar pra voz M6. Olha, quando você entra no YouTube, você bota Adelmo Souza assim. Ele já vai lhe dar essa. Ele vai dar várias opções de Adelmo. Aí você vem nesse Adelmo aqui, ó. Adelmo Souza, que ainda não é inscrito lá. Aí vai vir esse vídeo massa aqui de abertura. Aí depois você vem aqui em vídeos que vai ser os últimos que foram postados. Tem a aula de informática com Alan aí, quem não conhece. E tem as playlists que você já vai saber logo o que é que tem lá. Olha, ó, eu tenho. Se você for na playlist Descomplicando a Matemática com Alan, Fim das Nações, eu nem terminei ainda. Eu só fiz mas tem muita que eu vou botar ainda aí. Lives do Facebook, eu vou botar essa até agora. Trilha musical. E tem um quadro que eu mais gosto, que eu queria que vocês vissem sempre, que é o quadro Explicando a Bíblia para Leigos, que eu faço com Alan Araújo, né? Que é um quadro muito engraçado. Ok, Explicando a Bíblia para Leigos. Gente, tem vídeo demais lá. Aqui, ó, vou tirar aqui o áudio. Olha, tem vários vídeos aqui, se vocês verem aqui. Ó, só e passando. Tem um até que Manuela tava no dia aqui, cantou a música em fervente oração. A mesma coisa aqui. Nesse dia tava a Alan Araújo e a minha querida irmã Manuela. Aqui, ó, se eu voltar aqui na frente. Aqui. Então, é isso aí. Aí vocês vão lá no meu canal. Deixa eu ver quantas pessoas tem hoje.
Eu tenho 146 inscritos. O YouTube, ele sempre derruba. A gente sabe que é assim, né? O YouTube tem essa frescura, porque eu falo de religião, ele fala sobre a política, essas bagunças dele, aí eles tiram. Né? Aí é 200, volta 100 e pouco, depois 100 e coisa, depois volta, aumenta de novo, mas eu não tô com raiva disso não. Né? Então, se vocês quiserem, vá lá. Vai lá dar um legalzinho, mande por alguém, porque lá tem uma coisa. A sessão de filme fica aí, geralmente no Face. Por quê? Porque o YouTube tem direito autoral e daí não deixa. Mas só isso. Obrigado, galera, por ter acompanhado aí comigo mais um programa. Então, vocês já entenderam o que são as escrituras, que daí em diante eu vou ter respaldo agora para falar sobre os gigantes, né? E eu já estou indo embora, pegando aqui a nave mãe e tchau, galera. Obrigado aí, boa noite para todos, Deus abençoe.